A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran. Hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que andam acontecendo nos dias de hoje, que nos tempos antigos, há 2000 anos atrás, já acontecia, mas hoje, nos dias de hoje, apesar da Bíblia ser um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, ele é um livro muito atual. Hoje eu queria dizer para vocês sabiam que nem todo mundo que está dentro da igreja conhece a Deus? Nem todo mundo que tem fé teme a Deus? Nem todo mundo que diz que confia em Deus, que conhece Deus, conhece realmente Deus, ouve a voz de Deus? Hoje eu quero dar algum exemplo para você. A palavra do Senhor nos diz que ele era um sacerdote e Deus o escolheu como sacerdote ali no templo, e ele estava como sacerdote há 40 anos. E perceba, meus irmãos, que Deus, quando Ana entregou o seu filho Samuel, por causa do pecado de Eli, Deus já não se revelava mais, ele não falava mais com ele. Deus começou então a falar com Samuel. E perceba que as pessoas, nos dias de hoje, como nós estamos vivendo, as pessoas estão entra na igreja, mas não entra no culto. Entra na igreja, mas não sente a presença de Deus. Elas são pessoas igrejeiras que têm costume de ir na igreja e no templo, e só isso, elas não vivem mais a palavra de Deus, elas não, porque diz que conhece Deus, meus irmãos, mas quer ver porque eu digo a vocês que essas pessoas não conhecem Deus? Porque Adão, quando ele pecou, ele sentiu vergonha do pecado. Sim, as pessoas hoje em dia, elas pecam e não tem vergonha, porque elas não sentem temor. Elas dizem que conhece Deus, mas não conhece, porque se elas conhecessem a Deus, elas sentiriam vergonha, elas sentiriam temor, e elas não sentem mais essas coisas. O pecado hoje está uma coisa tão rotineira, e as pessoas estão dentro da igreja, assim, como Eli, há 40 anos, há 20 anos, 10 anos, e acha que tempo de igreja salva, e não salva tempo de igreja, porque Eli estava há 40 anos no templo e não ouvia mais a voz do Senhor. Você sabe por quê, meus irmãos? O que faz Deus se afastar da gente é o pecado, porque Deus, ele te ama, mas ele não ama o pecado. O pecado, meus irmãos, faz essa separação, porque o Espírito Santo, ele é educado, ele é sensível, ele só fica onde ele é bem-vindo. Então, a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles prostituíam dentro da casa do Senhor, e aquelas mulheres reuniam aos montes na porta para prostituir com eles. Então, meus irmãos, o pai dele, sendo sacerdote, tendo autoridade de corrigir os filhos, de punir os filhos, aceitava. Ou seja, fazia vista grossa. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. As coisas estão acontecendo dentro do templo de Deus, a casa de Deus. Dizem que a casa é de Deus, mas não tem mais temor. Não tem mais temor, aceita o pecado dentro da casa de Deus para não perder os dízimos e as ofertas. As pessoas, hoje em dia, as lideranças dizem, se falar, vai fazer com que essa pessoa saia da igreja, mas a palavra de Deus, a exortação, a palavra, a doutrina, não tira ninguém da igreja, meus irmãos. O que afasta as pessoas, tira as pessoas da igreja é o pecado. Porque se é a casa de Deus, ali para você servir a Deus, você tem que andar na palavra. Porque a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que só é filho aquele que guarda a minha palavra, aquele que obedece. Aquelas pessoas, meus irmãos, que aceitam Jesus e elas você sabe qual é o significado da palavra evangelho? Boas novas. Então, se você é uma pessoa evangélica, a palavra do Senhor nos diz, eis que tudo se fez novo e nova criatura é. Você não é mais aquela pessoa que Deus, pela tua infinita bondade, te tirou do charco de lodo e trouxe para sua preciosa presença, entendeu? Nós, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, tudo é por causa dele. As pessoas, meus irmãos, dizem, sim, eu conheço a Deus. Como você conhece a Deus e não teme a Deus?
já não consegue mais ouvir a voz de Deus, já não teme o pecado, não teme a mentira, não teme a vaidade, meus irmãos. É tanta vaidade, que às vezes as pessoas estão dentro do templo como pessoas mundanas. Meus irmãos, outro dia eu ouvi um testemunho e eu fiquei impactada com aquele testemunho, porque uma mulher contando um testemunho, disse que evangelizou uma prostituta e convidava ela para ir para a igreja. Ela estava muito desiludida da vida e convidava e ela nunca queria ir. Aí certo dia ela disse, hoje eu vou à igreja. Mas o que que aconteceu? Ela falou, mas eu não tenho roupa. Então aquela irmã disse a ela, eu vou arrumar algumas roupas para você. Ela falou assim, não, deixa, eu vou comprar. Pois é, meus irmãos, ela tirou a maquiagem, tirou o esmalte, tirou os brincos. Ela se esforçou, sabe? Ela comprou uma roupa decente para poder ir na igreja por reverência a Deus, porque ali é a casa de Deus, onde as pessoas se reúnem. Nós sabemos que nós somos uma casa de Deus, mas ali nós nos reunimos para trazer louvor, adoração a Deus, a ter reverência, ter respeito, meus irmãos, porque a igreja, o templo aqui na terra é igual um tabernáculo, onde que a presença de Deus se manifesta. E para entrar dentro da casa de Deus não é diferente antigamente. Tem que ser santo, meus irmãos, buscar a santidade, santificação. Somos pecador? Somos. Mas nós devemos buscar a santidade. E perceba que essa moça entrou então dentro da igreja e ela ficou decepcionada, porque aquelas pessoas que estavam dentro da igreja estavam como ela, quando ela se vestia lá fora para se prostituir. Ela ficou muito decepcionada. Por quê? Porque ela se esforçou tanto para estar ali, dentro da igreja, um padrão de santidade, de reverência, e as pessoas não têm mais esse temor. As pessoas estão meio que no automático. Não escuta mais a voz de Deus, não tem mais o temor de Deus, o temor em pecar, em fazer coisas erradas. Acha que servir a Cristo é só ir na igreja. Hoje em dia, você sai por aí, é muito difícil você ver essas pessoas que estão dentro da igreja, está lá fora com outros tipos de vestes mundanas. Às vezes não tem reverência nem dentro da igreja, piorou lá fora. Hoje em dia, meus irmãos, se as pessoas não abrir a boca para falar que é evangélica, você não sabe. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria diferença de quem serve não a Deus. E está aí, meus irmãos, ó, nos dias de hoje. As pessoas que se dizem evangélica, elas vivem igual as pessoas do mundo, as pessoas mundanas, as pessoas que não professam fé nenhuma, às vezes as pessoas idólatras, espírita, qualquer outra religião mesmo, mas não é uma pessoa evangélica. Então, as pessoas de hoje em dia no mundo que nós estamos vivendo, se dizem cristão, mas se anda conforme uma pessoa mundana. E Deus, meus irmãos, Deus está tão entojado com isso, porque, meus irmãos, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E perceba que por mais que ele não ouvia a voz de Deus, ele já não tinha mais sensibilidade, já era velho, bem gordo, quase não enxergava. Mas quando os filhos deles acharam que podia ir para a peleja e levar a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, e Deus iria os defender, não. Eles levaram a Arca da Aliança, fizeram todo aquele ritual que eles faziam para o Espírito de Deus se manifestar, descer ali e eles ganhar a peleja. Então, eles levaram a arca do concerto, mas chegou lá, Deus não manifestou. Então, Ofni e Finéias, eles foram mortos por causa do pecado, da iniquidade, da prostituição, de todas as coisas erradas que eles estavam fazendo. E perceba que, então, o seu pai sabia de tudo, Eli sabia de tudo. Então, veio um soldado correndo, e disse a ele que os filhos deles haviam morrido. E até então tudo bem, mas quando disse que a Arca da Aliança havia sido levada, então Eli caiu da cadeira e morreu, quebrou o pescoço e morreu, meus irmãos, porque ele não suportou a arca, a presença de Deus ser levada, ser tirada, entendeu, de Israel. Mas para eles a simbologia era aquela arca, entendeu?
E hoje, meus irmãos, não precisa mais de uma arca da aliança, porque o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, nós devemos agradar a ele nas nossas vestes, nas nossas maneiras de viver, na nossa maneira de agir, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você compra, você paga, você não é uma pessoa que você é mentirosa, que gosta de confusão, de fofoca, uma pessoa avarenta que estende a mão ao seu próximo. Isso é sinal que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Onde você vai, o brilho do Espírito Santo vai com você. As pessoas, elas te olham e vê que você é uma pessoa cristã. Normalmente as pessoas falam para mim, você é evangélica? Sim, meus irmãos, porque a gente que serve a Deus, as coisas do mundo não nos agrada mais. Nós não sentimos, bem, eu falo de mim, eu não sinto prazer nas coisas aqui da terra, eu não preciso, meus irmãos. Não é por causa medo de inferno, não, é porque eu quero conhecer o meu noivo, que é Jesus. É temor a ele, é reverência a ele, porque ele morreu por mim. Eu sei, eu entendo que aqui nessa terra não tem nada, que é só ilusão. E a qualquer momento eu posso partir dessa terra e eu quero conhecer, porque a palavra de Deus fala que tudo que tem lá no céu, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que ele foi preparar. Então, eu quero saber, eu quero conhecer, porque a Bíblia nos diz como ele é, nós seremos, e como ele é, nós veremos. Então, esse é o meu anseio. Uma pessoa, quando ela tem Deus, quando ela tem o Espírito Santo, ela não precisa mais das coisas da terra, não precisa você provar nada a ninguém, porque o Espírito Santo, ele te direciona, ele é o suficiente, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus fez nós em imagem e semelhança deles. Então, meus irmãos, quando essas pessoas que se dizem evangélicas, crentes no mundo de hoje, elas vivem mudando, elas não aceitam nem quem elas são, elas estão dizendo a Deus que ela não quer se parecer com ele, elas preferem se parecer com as pessoas da terra, pessoas mundanas, as pessoas aí que faz a vontade do diabo, porque a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo, e eu não sou filha do diabo, eu sou filha de Deus. Eu escolhi morrer para esse mundo e nascer para Deus. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você, às vezes você tá esfriado aí na fé, tá meio que perdido nos dias de hoje. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, esquece essas coisas aqui deste mundo, volta por caminho estreito, servir a Deus é andar na contramão do mundo, é ser criticado mesmo, ser apontado mesmo, mas o caminho estreito, meus irmãos, é o mais sofrido, mas é o que conduz à vida eterna. Então fica com Deus, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, a paz do Senhor.